Mateus, capítulo 5, versos 1 a 8, diz-nos assim o texto da palavra do nosso Deus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, e ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los, e disse Jesus: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Nós temos falado que o Sermão do Monte é uma espécie de código moral segundo Jesus. Jesus está indo contra a ideia vigente no seu tempo, se contrapondo aos costumes sociais, se contrapondo a costumes culturais, que era algo comum no seu tempo, e ele está dizendo que a verdadeira felicidade consiste em agradar ao Senhor e não simplesmente repetir aquilo que é validado pela cultura. Isso nos traz, a título de introdução, uma primeira lição muito importante. Com as palavras de Jesus se contrapondo à maneira de pensar do seu tempo, nós aprendemos que nem tudo o que é validado pela cultura é necessariamente bom e traz edificação. Nem tudo o que é legalmente instituído significa que glorifica a Deus. Portanto, meus irmãos, nós precisamos buscar na palavra de Deus a orientação que nos faz, que nos permite viver para a glória do nosso Senhor. E nesse sentido, Jesus está propondo uma série de conselhos, uma série de princípios, preceitos espirituais, em atitudes concretas, que visam restaurar o nosso relacionamento com Deus. As primeiras bem-aventuranças tratam disso. E também o nosso relacionamento com o próximo. E nós temos visto como Jesus está apontando para aquilo que nós temos chamado de o caminho para a felicidade. Hoje, de maneira muito especial, nós trataremos desta bem-aventurança descrita no verso 9, que diz assim: Bem-aventurado, feliz são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então hoje o nosso assunto é sobre paz. Desde que nós iniciamos esse culto, nós temos, em torno da palavra de Deus, refletido a respeito da paz. E é muito interessante perceber como existem cerca de 400 referências sobre paz na Bíblia. É muito interessante perceber que a Bíblia começa com paz e termina com paz. A história da redenção começa com o anúncio da paz que havia no Jardim do Éden. Mas é muito interessante perceber que ao longo da história algo aconteceu e essa paz deixou de ser uma realidade. Mas essa não é toda a história. A Bíblia nos conta que assim como a história da humanidade, a história da criação começa com a paz que vem de Deus, a Bíblia também nos diz, e a revelação de Deus se encerra com o anúncio de paz na eternidade, em novos céus e nova terra. E quando nós olhamos para este início e fim da história, nós percebemos que o que está no meio, que danificou esta paz e que nos impede de gozar dessa paz, é o pecado. Então o pecado tirou de nós
Isso que Jesus está tratando aqui, esta verdadeira paz. Mas sabe, irmãos, pela graça de Deus, Jesus na cruz do Calvário se tornou a nossa paz. Ele é, segundo a própria palavra de Deus, o príncipe da paz. Aquele que um dia voltará para estabelecer um reinado de plena paz. Portanto, se por um lado nós vivemos num contexto de um mundo caído e duramente influenciado pelo pecado, onde a paz não é uma realidade natural, por outro, irmãos, recai sobre o povo de Deus a promessa de que um dia nós viveremos em paz. Deus, segundo o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 9, 4, verso 9, se autodenomina como o Deus da paz. E é muito interessante perceber que se por um lado Deus se autodenomina como sendo Deus da paz, é impossível ver paz no mundo. Isso é muito claro. Existe uma oposição imposta por Satanás e pela desobediência do homem e a rebeldia do homem em relação a Deus. O mundo, portanto, é impossibilitado de, por conta própria, produzir paz. Ao refletir sobre esse assunto, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele propõe alguns questionamentos, algumas reflexões importantes, e eu quero trazê-las para os irmãos. Ele diz o seguinte: não existe paz no mundo. E ele começa a perguntar: por que existem tantas guerras no mundo? Por que se mantém essa constante tensão internacional? O que há de errado com esse mundo? Por que, segundo Lloyd-Jones, nós já tivemos 2 grandes guerras no século XX? E por que existe essa ameaça perene de novas guerras, conflitos nucleares, além de toda a infelicidade, turbulência e discórdia entre os homens? De conformidade com esta bem-aventurança, Martyn Lloyd-Jones vai também apresentar uma resposta. Por que nós vivemos assim num mundo sem paz? A resposta é muito clara: por causa do pecado. E Jesus vai dizer que é feliz, ou serão felizes, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como ser um pacificador vivendo num mundo que não produz paz? Esse é o dilema do cristão, mas esse é também o chamado que Jesus está nos propondo nessa noite. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós percebemos que todas, absolutamente todas, as tentativas humanas na produção de paz foram frustradas. Todas as conferências que visam promover a paz entre as nações, elas acabam com discursos bonitos, mas nunca tem como resultado prático a paz. Irmãos, a Organização das Nações Unidas não se sustenta como sendo uma instituição, uma agenciadora da paz. Não haverá, e eu tenho uma triste notícia para você, não haverá paz nas estruturas, nos governos, entre as nações, se esta paz não for em primeiro lugar implantada no coração. O mundo não é capaz de produzir paz. Nós não encontraremos paz no mundo. Por isso nós não podemos colocar a nossa esperança de paz em organizações humanas, em partidos políticos, em nações que parecem controlar a paz mundial, porque isso é utopia. O mundo não é capaz de produzir a paz de que tanto nós desejamos. Mas é possível experimentar paz, se essa paz for em primeiro lugar implantada no coração. E a boa notícia, irmãos, é que a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Então há esperança.
A paz é uma realidade, mas para aqueles que buscam paz, onde paz pode ser encontrada. Enquanto o príncipe da paz, Jesus Cristo, não reinar no coração do homem, o homem continuará sendo um ser beligerante, ou seja, alguém que está constantemente em luta consigo mesmo, em luta, em oposição contra o seu próximo. E essas lutas, tanto interna quanto externa, são resultados da nossa luta, rebeldia contra o próprio Deus. Nós não temos paz na política, nós não temos paz na economia, nós não temos paz social. Irmãos, a nossa sociedade não tem paz na família. Os maiores conflitos sociais têm como seu nascedouro, a sua gênese, no contexto familiar. Depois da Segunda Guerra Mundial, criou-se então a Organização das Nações Unidas, a ONU. E a ONU foi criada com o seguinte lema, preste atenção. A ONU existe, foi idealizada para, abre aspas, libertar as nações vindouras do flagelo das guerras. O homem viu o quanto a guerra ou o contexto bélico armado é terrível. E o homem tentou produzir, por seus próprios meios, uma instituição que pudesse trazer a paz ao mundo. Nasce então a Organização das Nações Unidas. Mas sabe o que é curioso? Mesmo depois da criação da ONU, com esse mote lindo, bonito, não houve um dia sequer que não houvesse guerra no mundo. Não houve um dia sequer sem que o homem estivesse em conflito consigo mesmo, com o seu próximo e, pior de tudo, em conflito com Deus. O homem é, portanto, incapaz de produzir paz. Então nós estamos diante de um cenário onde a paz parece ser algo inatingível, e Jesus está dizendo que nós seremos felizes se formos pacificadores. Como resolver esta equação? Nós precisamos, irmãos, nos lembrar de uma coisa. Nós precisamos buscar a paz, onde de fato a paz pode ser encontrada. A paz não é algo que é produto da ação humana, porque o homem está em rebeldia contra o seu Criador. Portanto, enquanto o homem não tiver paz com Deus e em Deus, a paz dos relacionamentos será uma utopia. Então, nós encontraremos a verdadeira paz quando, em primeiro lugar, não formos mais inimigos de Deus, porque assim nós teremos paz para com Deus. E então, nós encontraremos a paz que excede todo o entendimento, não na ONU, não na política, no nosso político preferido, não nas instituições, mas em Deus. Em Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos nos fazer algumas perguntas. Perguntas como as que Dr. Martin Lloyd-Jones fez. Por que o mundo vai de mal a pior? Por que não existe paz no mundo? Por que existem tantas guerras? Essa pergunta ele já respondeu. A Bíblia diz que o pecado trouxe consequências terríveis para a nossa vida. Então o pecado é a causa de toda esta inimizade, a causa de todas as guerras. Mas você já parou para pensar o que realmente significa paz? Eu sei que parece óbvio essa pergunta, mas não é tão simples assim. Nós percebemos que existem muitos pensamentos a respeito do real significado de paz. Você já se perguntou o que significa ter paz?
E considerando não ser algo tão simples assim e nem tão óbvio assim, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para que possamos construir uma definição bíblica do que é paz. E eu penso, irmãos, que de maneira muito especial, para que a gente possa entender o que Jesus está querendo nos ensinar com esta bem-aventurança, é necessário uma boa teológica e bíblica definição de paz. E eu gostaria de começar definindo paz de maneira negativa, ou seja, por aquilo que paz não é. Eu quero explicar o que é paz, começando dizendo, biblicamente, o que paz não é. Em primeiro lugar, guarde isso no seu coração. Paz não é ausência de conflito. Paz não é simplesmente ausência de conflito. Depois da Segunda Guerra Mundial, aquela ideia de que guerras são ruins. Então, nasceram instituições como a ONU, a principal delas, como agências promotoras de paz. Então, o mundo se sensibilizou para a necessidade de não termos conflitos armados. Mas isso não trouxe necessariamente paz ao mundo. Nós temos historicamente aquilo que é conhecido como Guerra Fria. As armas não estavam empunhadas, mas as nações continuavam em atrito, em disputa, em luta entre elas. Por exemplo, quando nós olhamos para um cemitério, pense comigo, existe conflito num cemitério? Não. Mas eu pergunto, existe paz com um cenário de morte? Não. Paz é muito mais do que a ausência de conflito. Paz é presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros. A paz não é apenas a suspensão da guerra, é a criação da justiça que é capaz de reunir opostos diferentes em amor. Então, em primeiro lugar, paz não é ausência de conflito. Em segundo lugar, paz não é trégua. Trégua significa que alguém simplesmente deixou de atirar. A trégua é quando você para de atacar por algum tempo. É quando você respira um pouco para municiar o seu arsenal. A paz, por outro lado, vem quando a verdade é conhecida, quando o problema do conflito é resolvido e as partes se abraçam. Paz não é algo passageiro e superficial. Nós não podemos confundir trégua com paz. Nós não podemos confundir a ausência de conflito com a paz bíblica de que Jesus está tratando aqui. Como em terceiro lugar, paz também não é fuga do confronto. Biblicamente falando, a paz nunca se esquiva dos problemas. Não se trata também de paz a qualquer preço. Paz significa reconhecer o problema e resolvê-lo. Esses dias conversava com o presbítero Valdemir e tratávamos de questões assim que por vezes tiram a paz do nosso coração. E ele disse algo interessante: não, eu não gosto de ficar guardando as coisas não. Se a gente tem um problema, a gente vai lá e resolve. E ele contava de um evento específico onde ele teve a oportunidade de resolver um mal-entendido. Isso é paz. É quando nós não nos esquivamos do problema, nós identificamos o problema e viabilizamos, envidamos todos os nossos esforços para resolver o problema. Sem confronto, nós teremos apenas um cessar-fogo, um tempo para carregarmos as nossas armas. Isso não é paz. Fuga não é paz. Em quarto lugar, paz não é o sacrifício da verdade. E nós vivemos num contexto onde muitas vezes a paz ela é concebida num contexto onde a união se sobrepõe sobre a verdade.
Mas isso não é paz. Hoje em dia, muitos querem a união de todos, mas à custa da verdade. Irmãos, a falácia do ecumenismo nasce disso. A união é mais importante do que a verdade. Não é. Só haverá paz de verdade quando esta paz estiver firmada na verdade, porque não existe unidade de fato fora da verdade. Não existe paz. Não existe paz quando nós sacrificamos a verdade. A palavra de Deus nos diz, em Hebreus capítulo 12, verso 14, e tende paz com todos, e a santificação. Essas coisas precisam andar juntas. Eu acho que nós precisamos pensar a respeito disso. Estas coisas que aqui foram mencionadas, não são a paz de que Jesus está tratando. E eu penso que a partir destas definições negativas de paz, nós podemos agora avançar de maneira positiva, apontando o que biblicamente paz significa. A palavra paz, em ambos os idiomas, hebraico e grego, nunca é tratada na Bíblia num sentido negativo. Ela nunca significa estas coisas que eu disse que não é paz. A paz inclui um bem-estar geral ao ser humano. É a libertação do mal e a presença de coisas boas. A paz é um estado de harmonia, em primeiro lugar, com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E é muito interessante que Jesus está dizendo que o pacificador é alguém que está em paz com Deus e em paz em Deus. Nós não podemos oferecer aquilo que nós não temos. Jesus está dizendo aqui que nós seremos chamados filhos de Deus se formos pacificadores. E a ideia aqui é comunicar a mensagem de paz, que transforma vidas, que muda atitudes. E o pacificador é aquele que deve anunciar o evangelho da paz. É aquele que foi comissionado por Jesus como quem tem o ministério da reconciliação. Alguém que foi feito embaixador de Deus, que busca a reconciliação do ser humano afastado de Deus por causa do pecado com o seu Criador. Portanto, Jesus está dizendo, irmãos, que nós de fato seremos pacificadores se em primeiro lugar nós tivermos esta paz, que significa estarmos em paz com Deus e em paz em Deus. O pacificador é aquele que ama os seus inimigos. O pacificador é aquele que abençoa o que lhe maldiz, que ora por aquele que o persegue. Estas são as palavras de Jesus no verso 45 do mesmo capítulo 5 de Mateus. Jesus diz, Marcos capítulo 9, verso 50, tende paz uns com os outros. Paulo vai dizer, se possível, quando depender de vocês, tende paz com todos os homens. Então a verdadeira paz não é algo, não é uma ideia, não é uma filosofia, mas é a bênção que recebemos de Deus em sermos reconciliados com o nosso Criador. O verdadeiro sentido da paz é quando nós sabemos quem nós somos. Isso diz respeito ao nosso autoconhecimento. E quando nós sabemos quem nós somos, nós reconhecemos quem Deus é. Nós somos pecadores, irmãos. Nós precisamos de um Salvador. Nós não conseguimos produzir salvação para nós mesmos. E nesse sentido, nos curvamos diante de Deus, reconhecendo que Deus é de fato o príncipe da paz. E quando confessamos os nossos pecados diante do Senhor, a Bíblia vai dizer que Ele é fiel e justo, aquilo que Ele afirmou, que Ele perdoa os nossos pecados, e Ele nos reconcilia com Ele.
Então a paz não é resultado daquilo que nós fazemos. A paz é resultado daquilo que nós recebemos no coração. Mas qual é a recompensa daquele que recebeu Jesus no seu coração? Daquele que agora não está em luta consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Qual é a recompensa do pacificador? A segunda metade do verso nos diz: o pacificador vai ser feliz. Por quê? Porque nos apresenta a razão pela qual a felicidade é uma realidade para o pacificador. Porque eles serão chamados filhos de Deus. A pergunta para nós é: você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Amém ou não amém? Então você precisa ser um agente de paz. Você precisa comunicar esta paz que não está nas instituições humanas, mas na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus está afirmando, irmãos, não é uma suspeita, é uma afirmação clara e inequívoca, que o pacificador será chamado filho de Deus. Você já parou para pensar nisso? Diferentemente daquilo que o senso comum diz, nós não nascemos filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus. João 1,12 vai dizer: mas todos quantos o receberam. Está falando de Jesus. O verso primeiro fala todo de Jesus. Aqueles que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, segundo a Bíblia, filho de Deus é quem está em paz com Deus, é quem recebeu Jesus no seu coração. Isso significa dizer que a verdadeira felicidade na pacificação é resultado da salvação. A paz de que Jesus está tratando é consequência de algo que Ele faz no nosso coração, quando nos dá, irmãos, sentido para a nossa vida, quando nos traz esperança, apesar das guerras, quando nos faz continuar caminhando, apesar dos dias maus. Aqueles que receberam Jesus foram feitos filhos de Deus. O príncipe da paz tornou-se a nossa paz. Antes de concluir, eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Se nós fomos feitos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus por adoção, porque é assim que Paulo trata. Por exemplo, nas suas cartas, na carta aos crentes da Galácia, Paulo vai tratar da doutrina da adoção. E aí nós precisamos pensar então nas implicações de sermos filhos por adoção. O que significa adoção no nosso contexto? Em primeiro lugar, adoção é a transferência de uma família para outra. Adoção é quando alguém não é naturalmente membro de uma família, mas ele é juridicamente transformado membro daquela família, de fato e de direito. Nós estávamos destituídos da graça de Deus, Romanos capítulo 3. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, Efésios capítulo 2. Mas sabe o que aconteceu? Deus colocou sobre nós o sobrenome dele, e Deus nos adotou, e nós fomos transferidos de filiação. Eu não sou mais filho do mundo, eu sou filho de Deus, porque recebi a paz do meu coração. Segundo lugar, a adoção consiste em uma
imunidade e desobrigação de todas as leis que prendiam a antiga família. Isso significa dizer que alguém que é adotado está protegido juridicamente pela nova família. As leis que vigoravam para aquela pessoa, que a ligavam à sua antiga filiação, não existem mais. E sabe, irmãos, a palavra de Deus nos diz que o escrito de dívida que pesava contra nós foi rasgado por Cristo Jesus. Os nossos pecados foram integralmente perdoados. Irmãos, a lei não nos condena mais, porque nós somos filhos de Deus, nós fomos libertos do império das trevas e, segundo a palavra de Deus, transportados para o império da luz. Sabe o que isso significa dizer? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e nós vivemos pela graça de Deus. Terceiro lugar, a adoção consiste em uma legal investidura dos direitos da nova família. Isso significa dizer que quando alguém é adotado, esta pessoa que é enxertada na nova família, ela recebe todos os direitos que são inerentes aos filhos naturais. E não é assim que Deus nos trata. Deus nos transformou em seus filhos e nós nos tornamos, segundo a palavra de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Nós fomos alcançados por uma graça que mudou a nossa história e mudou o nosso destino final. Irmãos, se nós tivéssemos uma identidade espiritual no campo filiação, estaria escrito: Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como sendo o nosso Pai. E isso nos colocaria numa condição de honra, não merecida, é verdade, mas de honra, porque nós fomos feitos filhos de Deus. Portanto, concluindo, nós precisamos pensar a respeito desta paz que Jesus diz que nós precisamos promover. Mas esta paz é algo que nós recebemos do próprio Deus. E ao termos esta paz no coração, nós podemos compartilhá-la, comunicá-la, nós podemos espalhá-la. E a pergunta que fica para nossa reflexão nessa noite é a seguinte: você tem paz? Você conhece essa paz de que nós estamos falando? Esta paz que não está ligada a circunstâncias, instituições, não está ligada à produção humana, não está ligada a governos, estruturas. Esta paz que não é uma organização, mas é uma pessoa. Você tem esta paz que se chama Jesus no seu coração? Esta é a pergunta que precisa ser respondida por todos nós nessa noite. Irmãos, se a resposta for sim, nós estamos sendo enviados por Jesus para sermos pacificadores e nos alegrarmos nele. Se a resposta for não, nós somos hoje convidados por Jesus a recebermos no coração a verdadeira paz. E eu quero te convidar a esta reflexão. Nós não apenas queremos esta paz, nós precisamos desta paz. Esta paz de que Jesus está tratando, de que toda a Bíblia está tratando, não é uma simples promessa, ela é uma realidade. E nós podemos recebê-la em nossa vida. Essa paz se chama Jesus.
o nosso Senhor e Salvador. Eu quero orar com os irmãos nessa noite. Qualquer que seja a resposta que o nosso coração produz nesse momento, exige uma atitude de nós. Se sim, sejamos ministros da reconciliação. Se não, peçamos a Deus para que Ele de fato entre no nosso coração, para que encontremos a verdadeira paz. Que não saiamos daqui, irmãos, sem tomarmos uma posição em relação a esta palavra que nos foi comunicada por Jesus.